espero que estejam todos bem. Hoje é dia 3 de junho de 2020. Você está ouvindo o episódio número 23 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista Pereira, Rodrigo Balbino e Vini Cavalheiro. Muito bom, no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que está em alta, não deveria estar, não deveria nem existir, mas a gente vai contar alguns casos aqui sobre preconceito, né? E o nome do episódio, o título do episódio é O Preconceito Começa Bem Pequeno. A gente vai fazer algumas perguntas pros meninos, tá? Um episódio quase que surpresa, né? A questão do tema, assim, mas eu acho que todo mundo tem uma história para falar sobre isso. E a nossa ideia é expor um pouquinho do que a gente já passou ou vimos colegas passarem nas empresas que passamos, na carreira que a gente teve, etc. E tentar evitar esse tipo de coisa e até falar sobre preconceitos que nós mesmos temos, né? Com algumas pessoas que acaba sendo algo, posso dizer, todo mundo tem de certa forma, a gente só não acaba não falando. Então, para começar, eu queria dar um testemunho breve aqui para dar a introdução e falar um pouquinho de um caso que eu passei em algumas empresas, tá? Não é algo exclusivo de um lugar só ou de algum grupo de pessoas, mas desde que eu comecei a dar aula, desde 2013, que eu virei professor, né, na universitária, etc, eu continuei trabalhando, né? Eu não larguei o trabalho para ficar só dando aula. Então eu mantinha dois empregos. Você trabalha? Como assim? Dar aula não é trabalhar? Não, são dois trabalhos, isso que eu tô querendo dizer. Tem gente que só vive academicamente, entendeu? E aí eu te lembro que logo no começo, o segundo ano que eu tava dando aula, uma empresa que eu trabalhava, eu precisei de uma ajuda, ou um suporte de alguém, de uma equipe, etc. E eu lembro que quando eu fui pedir ajuda pra essa pessoa, pra essa galera, eu ouvi a seguinte frase: você é professor, você não precisa de ajuda, você sabe de tudo. E eu achei que era até brincadeira, assim, tipo, do jeito que falaram, né? Parecia uma zoeira que a gente faz no dia a dia e tudo mais. Mas não era. O cara tava falando sério. E eu falei, não, cara, eu preciso de ajuda, sério, eu não sei como faz tal coisa. Não, você é professor, você tem que saber de tudo. Tipo, era uma pessoa que eu conhecia de vista por trabalhar na mesma empresa, mas não tinha contato. E acabei ouvindo isso. Eu não tive ajuda, enfim, acabei pedindo ajuda para outras pessoas, etc. Mas é justamente o tema do episódio hoje, né? O preconceito, ele é pequeno, ele começa muito pequeno e vira os preconceitos que a gente vê hoje aí contra raças, contra opção sexual, contra várias outras, religião, né? Chega em níveis absurdos. Mas o que eu queria trazer para esse tema hoje ele começa pequeno. Tem uns estudos aí que falam que as crianças não nascem preconceituosas, né? Ninguém nasce preconceituoso. Tem vários testes que fazem com crianças e tal. Vocês têm filhos, né? Talvez vocês consigam até falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu concordo que nenhuma criança nasce, elas aprendem. E elas não aprendem a odiar negro, a odiar o gay, a odiar o que quer que seja. Ele aprende a tirar sarro do coleguinha que mora no bairro diferente. Ele aprende a tirar sarro do time que o cara torce. Ele aprende a tirar sarro do brinquedo que o outro quebrou e o dele não. Então são pequenas coisas que, ao meu ver, vai transformando o ser humano num preconceito um pouco maior. E aí eu trouxe esse exemplo que eu passei. Apesar de ser algo, eu não morri, não é doloroso, aquela história. Mas, assim, foi uma situação, não foi uma vez, aconteceu outras vezes. Inclusive na CVC, já ouvi isso, onde vocês estão trabalhando hoje. Mas não reflete a imagem da empresa, lógico, né? Pessoas específicas. Mas, enfim, acho que era esse o tema que eu queria trazer hoje, essas pequenas coisas. E queria ouvir de vocês, já passaram por alguma coisa? Ou já viram alguém passar por alguma coisa? E aí a gente vai decorrendo, né? No episódio sobre isso. Eu acho que seria uma novidade se alguém falasse que não viu nenhum tipo de preconceito acontecendo. Eu posso enumerar uma lista gigantesca também, cara. Daria pra gravar uns 3 episódios só falando, né? Tá bom, estamos gravando esse, então fala aí. Então fala aí. Tá bom. Vamos colocar conteúdo nesse. Então, quer falar, Rodrigo? Fala aí. Não, pode começar. Você falou que tinha uma lista para 3 episódios, não tem mais. Então vamos lá. Então, vamos começar com o primeiro, né? O primeiro preconceito que eu já presenciei, aliás... Não foi com você. Não foi comigo, mas eu estou diretamente envolvido, de uma certa forma, porque trata-se de religião, por exemplo. Tá. Não é segredo para vocês, os nossos ouvintes não sabem, óbvio, afinal, religião é igual bunda, cada um tem a sua e ninguém fica mostrando, não precisa ficar mostrando por aí. Eu mostro minha bunda por aí, mas enfim. Sabe. Mas... eu sou um bandista,
né? E, cara, Ai, não fala comigo. exatamente. Ao outro. Eu tive muitos. Nossa, sério? Desliga esse episódio. Muitos relatos de pessoas que, de dentro mesmo da onde eu frequento, cara, que sofreram várias e várias. Desde o tipo a simples piadinha, você é macumbeiro, até do tipo, nossa, a pessoa regalou os olhos quando você falou que era um bandista. Entendi. Então, assim, religião acho que é um dos que mais separam. E, cara, é engraçado que até 10 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás, as pessoas tinham vergonha pra gente falar que era evangélico. Hoje em dia é orgulho, né? Porque a Igreja Católica dominava. Então, assim, a gente tem a questão dos dominantes, né? Não querem defender minorias nem nada desse tipo, mas realmente as coisas vão mudando de acordo com os passos por aí. Mas é uma coisa que a gente tem, né? Que já presenciei. Já presenciei, por exemplo, preconceito com um amigo meu que era negro, né, em escola, entre outras coisas. Cara, já presenciei preconceito por ser mulher, né? Eu já trabalhei com uma menina que era da equipe de field e por causa dela ser mulher, todo mundo chamava ela para poder consertar o computador e por aí vai, né, cara? Então quer dizer, então eu vou chamar a garota porque eu quero ela perto de mim. De certa forma é um tipo de preconceito. Porque ela é bonita e tal, né? Exato. Eu sei que caso é esse que você tá falando. Pois é, né? Eu sei que caso é esse. Caso não, né? A pessoa, na verdade, né? Cara, mas e aí, Rodrigo? Dá um overview aí. Eu acho que dos preconceitos que o Vini falou aí sobre religião e mulher ou, sei lá, opção sexual é o que você mais vê na nossa área, né? Sim, é bem comum você ver. Você vê as pessoas menosprezando a mulher só por ser mulher. Acredita que os caras acham que não pode ser tão boa quanto um cara. Não acaba. E se vê uma mulher bonita num cargo acima, fala que ela simplesmente deu pro chefe. Né? Isso. Competência. Cara, eu ouvi isso muitas vezes. É bem comum, é algo bem comum de se ouvir. E, cara, eu já tive um amigo que o cara, ele é homossexual. E assim que eu entrei na empresa, o cara me recepcionou, né? Ele passou todo o overview da empresa, passou tudo. E daí, assim, era um cara todo pra frente, assim, e tipo, todo solícito, mostrando tudo, e eu achava estranho ele estar sozinho, assim, tipo, ele ia almoçar sozinho, tudo acontecia, ele fazia sozinho. E daí, por esse cara me recepcionar e tudo mais, eu fui pegando amizade com ele bastante, assim. E depois, quando eu comecei a pegar amizade com outras pessoas, as pessoas me perguntaram se eu era homossexual também, por ter amizade com esse cara. E daí foi a hora que eu descobri que o cara era, né? Porque até então a gente nunca falou sobre nada sobre isso. E daí eu vi que ele ia almoçar sozinho, ele ficava sozinho, justamente por isso. O pessoal acho que não deram abertura pra ele nem nada. Cara, eu me senti mal quando eu entrei na empresa por conta disso. E depois eu fiz essa ligação entre as pessoas que estavam lá com esse cara. E eles já viviam anos trabalhando com ele. E cara, depois você vê eles conversando, tipo, eles pularam o preconceito e viram que o cara era um cara muito firmeza. E, tipo, não tinha nada a ver o que eles pensavam. E eu conversava com eles, era preconceito... acho que é o mais perigoso, que é o simples, assim. Eles não se consideravam pessoas preconceituosas, eles achavam que não tinha nada contra, e no final você via que todo mundo meio que recusava o cara ali por conta disso. É bem estranho, né? A própria palavra preconceito, você já começa a separar, né? É um conceito prévio que você tem de alguém sem nem saber conhecer, né? O ser humano tem a infeliz mania de querer destruir aquilo que ele não conhece. Então, se eu não sei, se eu não conheço, eu prefiro destruir do que tentar conhecer.
Sim, sim. Acho que foi dois pontos legais que vocês colocaram e a ideia do episódio é essa, né? Tipo, nós por sermos... Nós temos um estereótipo, né? Nós somos brancos, homens héteros, etc, etc. Então a gente talvez não tenha a dor de um negro, a gente talvez não tenha a dor de um... Faz parte de um da maioria. A gente não tem a gente é maioria. Mas talvez o que eu quero trazer aqui são pequenas coisas que as pessoas, outras pessoas, colegas, e nós também sofremos, de certo modo. Como a gente comentou, mulheres, a gente tem várias colegas, amigas, etc., mulheres no TI, que já relataram vários preconceitos, vários problemas, etc., por ser mulher ou por ser bonita até, né? Também tem o lado ruim, né? Se der que dá pra chamar dessa forma, por ser bonita, todo mundo quer perto, todo mundo aciona, às vezes nem tem o que fazer, mas fica chamando, que foi o exemplo que o Vini falou. Eu por exemplo, meus pais são nordestinos, né? Minha mãe é pernambucana e meu pai é paraibano. Eu nasci aqui em São Paulo. Mas, tipo, antigamente eu me irritava quando alguém falava mal de nordestino, por exemplo. É baiano, não sei o que, eu não gostava. Hoje em dia eu não ligo, né? Tipo, simplesmente ignoro, pra mim não machuca, vamos dizer assim. Mas no passado, quando eu era mais moleque e tal, era ruim. Era algo que me incomodava mesmo. Hoje eu não entendo porque eu não ligo, na verdade. E também não entendo porque eu me irritava. Mas, enfim, eu acho que de certo modo, também é um grande preconceito que tem contra nordestinos, etc. Né? Um outro... Eu tenho um problema de comunicação que eu tenho, acho que veio justamente por conta disso. Eu algumas vezes eu sofria por conta do sotaque que eu tenho, um sotaque nordestino. É o quê? Meu pai. É o quê? Exatamente. E sempre que eu começava uma conversa, alguma coisa, tipo, a conversa saía do eixo por conta disso. O pessoal prestava mais atenção no sotaque e acabava zoando. Então eu acho que eu fui meio que parando ali de tentar conversar seriamente. Eu fui meio me isolando por conta disso e acabei me prejudicando, né? Depois que eu fui ter ciência mesmo de que isso estava acontecendo comigo, que eu fui entender que, porra, eu tô parando de me comunicar por conta de algum tipo de preconceito e isso tá me prejudicando. Demorou eu retomar isso. Então, acho que eu tô retomando isso até mais recente, assim. Mas eu acho que é uma forma sei lá, de denegrir uma pessoa, de abafar ela, não sei. E, cara, eu vejo que, assim, por brincadeira, por diversão e a pessoa acaba nem se tocando que tá acontecendo isso, né? Temos um conhecido em comum, que não vou expor ninguém aqui, mas não é o objetivo, mas que o objetivo numa conversa, numa reunião, é sempre fazer os outros rirem. E não necessariamente, às vezes, zoar o teu sotaque, ou zoar o Vini por causa da religião dele, ou me zoar por algum defeito físico, enfim. O objetivo é fazer todo mundo que tá ali em volta dar risada. Não ofender de um certo modo. Eu até entendo a pessoa, né? E isso acaba tirando... É um pouco de cultura isso. A cultura da zoeira. A cultura do Ruê BR. Cultura do Ruê BR, né? Vamos zoar tudo, o que importa é dar risada. Mas, às vezes, é o que eu falei, cara. Tem pequenas coisas que incomodam. É literalmente a brincadeira do... Por exemplo, um exemplo. Quando eu conheci o Rodrigo, eu era muito mais mente fechada. Eu tinha muito mais preconceito com algumas coisas. Então ele por exemplo, ele tem várias tatuagens. Eu já olhei torto pra ele. Falei, mano, esse maluco de tatuagem já vai me roubar. É um bandido. Mas assim, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. E outro ponto quando eu conheci ele falou, eu moro... Onde você morava, Rodrigo? No extremo leste lá, né? Itaim Paulista. Itaim Paulista. Eu falei, pronto, morri. Hoje eu comecei a ligar pra... De vez em quando eu passo por isso daí ainda. Não moro mais no Itaim Paulista, mas ainda tenho esse estereótipo. Então, mas vamos trazer um pouquinho pro mundo corporativo. Agora, essas coisas que tem no mundo afora, que gente mata por causa de preconceito. Mas, por exemplo, o Rodrigo vai procurar emprego. Não é o caso hoje, né? Mas o Rodrigo vai procurar emprego. O próprio Vini, né? O Vini morava na região da Penha ali, né, Vini? Etc. Sim. Eu que já morei em Mauá e tudo mais. Então, você ia procurar um emprego. E dependendo da região que você morasse, você já era dispensado no processo seletivo. Porque a avaliação... Eu já ouvi em várias entrevistas. Você vai chegar atrasado, você não vai conseguir chegar, você vai desistir do trabalho, é muito deslocamento, ou mesmo muito gasto para a empresa por causa de transporte, etc, etc. Então, eu não sei até que ponto o lugar que você mora, não de qualidade de região, mas de distância mesmo, faz sentido para ser um preconceito ou não. Percebe? Puta, o cara mora no Itaim Paulista, ele não vai chegar aqui na Vila Olímpia para trabalhar no horário. Ou ele vai ficar aqui 2-3 meses, não vai aguentar e vai sair. Eu estou pré-julgando o que você vai pensar, ou se você vai conseguir ou não, entende? Assim como, sim. outras questões, etc, né? Mas
Acho que esses pequenos... Por isso que eu queria falar, o pequeno preconceito, ele vai crescendo e vira coisas absurdas. Muitos preconceitos começam com uma simples brincadeirinha, né? Uma simples piadinha, muitas vezes, como até você colocou no começo do episódio, né? Que teve aquilo, mas a gente pode ir muito mais a fundo além disso, né? Brincar com alguma situação, principalmente a gente na área de TI, um monte de homem de tudo junto, a gente acaba brincando um com o outro, né? Ô viado, vem aqui, tal. E às vezes isso, para algumas pessoas, pode representar algum preconceito. Eu já passei uma situação parecida, né? Em que eu trabalhava com uma pessoa, um amigo meu que era negro, eu sempre chamei ele de negão, ô negão, vem cá, vamos conversar, não sei o quê. E teve outro que se ofendeu por eu estar chamando ele. Falou, que preconceito é, não sei o quê, blá, blá, você é racista? Né? Então, são coisas que às vezes algumas brincadeiras nossas, que entre nós, quando tem intimidade, é uma coisa, e quando passa disso, tem uma pessoa estranha que não está acostumada com aquilo, pode causar algum problema muito maior. Sim. Né? Nossas próprias brincadeiras algumas vezes também podem causar isso. E isso não é exclusividade de ninguém, na verdade. Não. Vocês sabem que eu tenho um conhecido que, numa empresa que a gente trabalhou junto, ele sofreu 2 tipos de preconceitos. Um por ser homossexual e um outro por ser jovem demais. E por quê? Por ser homossexual, já não precisa falar muito, né? Todo mundo sofre preconceito com isso, todos sofrem preconceito com isso. Mas o dele, a questão do jovem era... Qualquer coisa que ele precisava fazer, falar com outro departamento, com outras pessoas, a galera não dava atenção. A galera, tipo, tá bom. Imaturo. Sabe, tipo assim, o que esse moleque tá falando? Depois eu vejo isso. Me chama fulano que eu falo com fulano, eu não vou falar com você. Sabe, coisas, desde de falar mais ríspido com ele, até simplesmente ignorar de uma forma até educada, mas Sim. É literalmente assim, cara, você é novo demais, você não tem experiência, não sabe o que tá fazendo, sabe? Eu passei por isso quando eu era mais novo, na algumas empresas, precisava fazer alguma coisa, os caras, tipo, mano, você tem 22 anos, o que você tá falando? O que eu tô falando? Eu sei o que eu tô falando, é simples assim, preciso disso, etc, etc. Então, veja que são pequenas coisas. Assim como eu já vi preconceitos com o velho. Tem colegas mais de idade que trabalham na área e tipo, é tiozão, etc, já não etc. Mais. Exato. Então, tipo, são brincadeiras, cara, que assim, você vai olhando às vezes um dia é engraçado, no outro dia é muito engraçado, no terceiro dia você morre de dar risada, no quarto você fala, porra, será que não tá pesado isso? Você começa a se pôr no lugar do outro. E acho que esse é o ponto da discussão, né? A gente começa a se pôr no lugar do outro e ver o que o outro sofre pra falar, porra, mano, acho que eu estou errado, não deveria agir dessa forma. E não tem nada de errado assumir que tá errado e mudar. O ponto é você, que nem o Rodrigo falou, mais simples, né? Você acha que tá tudo bem, você acha que não é assim, mas você continua insistindo naquele erro ou nem procura saber se tá errado, né? Talvez seja pior. É quando você não reconhece que você está errado, né? Você acha que você está certo. Eu passei por uma coisa semelhante em que, na verdade, eu era o acusador nesse caso, né? Uhum. Em que eu brincava com um colega de trabalho que ele não fazia nada, que ele era um inútil na empresa, não tinha necessidade do trabalho dele, né? Tá. E aí, cara, eu até brinquei em algumas vezes, até numa palestra que eu tava dando pra uma galera, eu cheguei, me ajuda com isso aqui. Ele foi lá e ele falou algo que era necessário, eu falei, tá bom, obrigado, inútil. Mas não ajudou muito. Tá. Ele deu uma olhada assim, meio de rabiou e saiu fora da sala, não teve nenhum problema. Aí passou um tempinho, ele me chamou de canto e falou, cara, vamos parar com isso aí, tá pegando mal, eu não tô gostando. Quer dizer, ele chegou em mim porque eu extrapolei na brincadeira. Sim. Né? E aí eu nunca mais tive nenhuma ação desse tipo, que eu percebi que tava prejudicando o cara, né? Então, esse é o tipo de coisa, você se tocar também que você pode estar causando alguma coisa por uma brincadeira besta. Exato. Cara, muito bom esse exemplo que você deu, parabéns. E, cara, é foda porque as coisas acontecem com uma naturalidade que a pessoa não se liga que tá acontecendo. Sim, né? é verdade. O cara tá fazendo e vai indo, vai empurrando, vai propagando aquilo. E quando vai ver, perdeu o controle, porque não é só você que está falando aquilo, outras pessoas estão. Eu já tive colega de trabalho que fazia o trampo que ninguém queria fazer, de sustentação lá, de pau comendo, e o cara fazia aquilo. E ele meio que foi taxado de um cara que ele não era especialista em nada, que ele era ruim, né? Tecnicamente, os caras achavam isso.
E daí faziam brincadeira sobre isso. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. E de repente aquilo ali virou uma regra e todo mundo que chegava novo já via aquele cara daquela forma. E quando você foi ver, o cara já estava quase doente na empresa, porque ninguém acreditava nele. Tudo que ele falava, ele abria a boca para falar alguma coisa, ele já era desconsiderado. Então, tipo, aquilo virou verdade ali, virou uma realidade para ele. Não por ele não ser bom, porque o cara é bom, mas por as pessoas acharem que ele não é e ficar brincando. E chegou um momento que ele não tinha voz pra nada. O cara acabou saindo, né? Obviamente. Cara, isso é um cenário que eu acho que acontece todos os dias. Eu não vou citar empresas, etc., mas pouco antes da pandemia, eu trabalhava numa empresa que... Aí ficou fácil de matar. Pouco antes da pandemia eu trabalhava numa empresa que, cara, eu conhecia todo mundo, me dou bem com todo mundo até hoje, etc, etc. Mas sabe quando você olha, você recebe propostas de fora e tal, e você olha ao redor assim, você fala, porra, será que tá na hora de eu sair? Aí você começa a avaliar e você vê que onde você tá, não tem nada de bom. Lógico, você tem um trabalho, você tem um salário razoável, mas assim, você começa a avaliar outras questões. Por exemplo, o ambiente que você trabalha, as pessoas que estão ao seu entorno. E aí eu comecei eu tava no meio da pandemia, já em casa, quase que uma semana em casa, e eu falei, caramba, eu tô tão bem longe daquele ambiente, porque eu tô em casa, né? Então, eu não tenho piadinhas, por mais piadas que não sejam preconceituosas, mas você não tem coisas do cotidiano tóxicas, coisas que te fazem mal. Um exemplo simples e idiota, até como é que eu posso dizer, quase que supérfluo, que o Rodrigo falou. Todo mundo falava que o cara fazia aquilo porque ele não era bom e ninguém quer fazer aquele trampo. Então acaba virando uma verdade, um telefone sem fio vira uma verdade da realidade de uma pessoa que não é. Então, imagina o quanto as pessoas o quanto eu até passar por algumas coisas, de eu estar em casa uma semana e falar, caralho, parece que eu tô limpo, assim, de não ouvir muitas mesmas coisas, das mesmas pessoas, no mesmo ambiente, e você fala, olha, eu posso me livrar disso. E aí você começa a levar essas coisas em consideração para mudar de trabalho, mudar de carreira. Tomar a decisão de mudar de emprego em meio da pandemia, etc. Que a gente sabe que não é fácil esse tipo de coisa. Mas isso eu falando, eu que, sei lá, a galera que tá ouvindo, quem me conhece, etc. Que tem um emprego, que tem minha formação, etc. Imagine isso em outras pessoas que sofram mais outros preconceitos. Como o Vini citou, religião, os próprios, a questão de homossexual, mulher. Então, olha onde vai esse tipo de coisa. Por isso que o título do episódio é O Preconceito Começa Pequeno. Às vezes é eu ficar tirando o sarro do Rodrigo porque ele usa boné da mesma cor todo dia, sei lá. E ficar com isso. Aí vem um outro amigo, um outro colega começa a encher o saco, o outro começa a encher o saco. É tanta pedrada, acaba virando um monte de pedrada de um monte de lado, que aquilo começa a te fazer mal. Pra todo mundo pode parecer, é só o boné dele, ele não liga e tá tudo bem. Mas sabe... Uma hora aquilo vai te fazer mal, cara. Parece que não, mas algo vai te fazer mal e isso... é quase que difícil controlar isso, né? Porque a gente não sabe o que faz mal pras pessoas, né? Cara, eu acho que um grande problema que a gente tem de sociedade é a gente tem muita coisa pra separar os humanos, né? A gente tem time de futebol, posição política... Endereço. Gosto musical, Java, C Sharp, Linux, Windows... Eu tô citando coisas do cotidiano. Aí vamos sim. Tecnologia, linguagem de programação, um tipo de framework pra trabalhar, até tipo de framework nego briga. Não, a mesma coisa e briga por framework. Infra dev segurança. A velha briga, principalmente quando os dev não cumprem o que eles prometeram fazer. Cara, Windows, Linux, SQL, Oracle, cara, a gente tem tanta coisa que separa a gente que o preconceito já nasce aí. A gente se separa muito, a gente é muito separatista. Então, é interessante você falar isso porque isso acontece justamente por um outro motivo, pelo motivo contrário. A gente gosta de fazer parte de um grupo. Eu ia falar isso, seja lá qual for. Ótimo, a gente gosta de pertencer, então, né? Então se eu sou do grupo... O nicho tem que ser o melhor nicho do que o outro. Não importa se é bom ou não. Perfeito. O problema não é o cara ser do corintiano ou palmeirense. O que importa é que o que ele escolheu é pior do que o meu. Eu sou o melhor. Então, a gente geralmente está fazendo algum comentário, alguma coisa para denegrir o outro grupo. E até a brincadeira, tipo, essas brincadeiras inocentes, né, que deveriam ser inocentes, elas vêm por conta disso, por
você não tá tentando denegrir o cara, você tá tentando... Ofender, machucar mesmo. Mas você tá querendo melhorar o seu lado, o seu grupo é melhor. Isso. Então, cara, quando o cara não sabe, igual o exemplo que você falou lá do cara, você não é professor? Porque o cara olha você como, porra, você não é numa classe que se acha superior, você não tem que ensinar os outros? E eu não sou professor? Então você tem que saber mais do que eu. Se você não sabe, você tá errado. Né? Então, vem de brincadeirinhas, mas pelo o lado humano de querer fazer parte de alguma classe... Sim. Superior. E o exemplo do futebol, ele é bom porque ele leva a questão... Eu gosto de futebol, eu torço. Ele leva a questão do torcer para o lado da ofensa e da treta. Porque, querendo ou não, você tem a competição por trás e você quer ganhar do outro, e ponto final. Agora, quando você traz isso para tecnologia, religião, etc., ninguém tem que ganhar de ninguém. Não existe a competição em momento algum. No jogo de futebol, do basquete, sei lá o quê, um time vai ganhar do outro, vai empatar, enfim, mas você tem uma competição ali, alguém tem que ganhar dinheiro, título, etc, etc. Todo o resto, fora do esporte, imagino, não tem competição. Ou se você levar pro lado empresarial aí, a competição é com um concorrente. Então você tem que abraçar o seu time, que é a empresa, abraçar todo mundo, cara, e ir pra cima. Então, aquela pessoa que deveria ser seu aliado, a pessoa que tá ali pra te apoiar, inclusive ela tá... ou tá te atacando, ou você atacando ela, e acaba dividindo uma coisa que deveria ser mais unida do que qualquer outra coisa. E você tocou num ponto legal, porque assim, eu acho que até os concorrentes não precisam brigar. Você precisa ser o melhor. E como você faz isso? Se provando. Qual é melhor? É Burger King ou McDonald's? Cara, um vai fazer o seu melhor hambúrguer, o outro vai fazer o seu melhor hambúrguer. Quem vai decidir? O cliente. E não um ficar fazendo propaganda, o outro põe minhoca na carne, a salada do outro é estragada. Mano, você faz o seu da melhor forma possível, organiza o teu hambúrguer ali e vende. É assim como as empresas e produtos. Cara, vamos fazer o melhor produto e vamos pôr. O cliente vai decidir, o mercado vai decidir isso. E assim como deveria ser com tecnologias, com tudo que a gente tem falado aqui, e principalmente com pessoas, né? O Rodrigo, ele tem as qualidades dele, o Vini tem as qualidades dele, eu tenho as minhas. Assim como temos também nossos defeitos, que são inúmeros, né? Dá pra fazer 20 episódios... Exato. Eu acho que eu tenho né? Eu já disse aí. Que é você. Você é o seu defeito. Você próprio é seu defeito. A sua existência. Mas legal. Acho que a gente deu uma boa introduzida e caminhada pro meio. Você quer comentar, Rodrigo? Pode falar. Vamos trazer um pouco mais pra TI bem específico, assim, bem... que tipo de preconceito vocês veem geralmente acontecendo, assim? Quando acontece? Com pessoas ou com tudo? Eu sou um administrador de servidores Windows e a galera de Linux vira e fala que sou empurrador de mouse. Então, mas essa discussão, assim como o caso que o Rodrigo falou lá do colega dele, que era o cara que não sabia nada, né, não era especialista, isso vira contra o próprio Vini. Exato. Porque a hora que a empresa decide, cara, vamos migrar pra cloud, vamos usar Linux, vamos, tá legal. Pô, o Vini não serve. De tanta fama, sabe? De tanta fama que ele ganhou, ele vira carta fora do baralho. E olha como isso é ruim, porque às vezes quem toma a decisão nem conhece o cara. Não sabe da capacidade dele, que hoje eu sei que ele tá mexendo bastante com Linux, até programação, etc. E assim, não sabe a capacidade, não conhece o cara, e aí às vezes toma a decisão, então vamos cortar esse fulano aí, porque... Não teve uma conversa, não teve um teste prático ali, né? Não teve nada, cara, mas isso vale até pra framework, né? A empresa agora só vai definir que vai trabalhar com Java. E o cara de C#? O cara de C# é mandado embora porque ele não gosta de Java. Porque nem perguntaram pro cara, né? Nem perguntaram, nem conversaram. Simplesmente taxaram. Não, o cara é C# acabou, tá cortado, tchau. Exatamente. E Acontece bastante também com passagem de gestão. Às vezes o cara não gosta de você e na hora que o cara faz o rollout pra próxima gestão lá, pro próximo cara... ele já taxa ali e fala, Cássio é um cara que fica de olho nele, que ele é muito ruim e tal, não sei o que, é problema. Cara, o cara já entra com 2 pés no seu peito. Ele já tirar fora. Ele já vai com... E às vezes é uma briga pessoal do cara ali, ou alguma coisa que um dia o cara acordou de pé esquerdo lá e, sei lá, aconteceu alguma coisa e ele teve uma rixa com o Cássio. E de repente ele vai propagando isso. É bem complicado, né? Porque... até identificar e quebrar isso daí
Acho que é igual você falou sobre esse de você se sentir melhor quando trocou de emprego. Pra gente é fácil pra resolver esse tipo de preconceito, porque daí é um preconceito abstrato, né? Tipo, acho que todo preconceito é abstrato, mas nesse caso é menos visível, é menos visível. Então, você trocar de emprego, você conseguiu matar aquilo. E, de repente, imagine a gente na pele de uma pessoa que sofre preconceito por ser mulher, por ser homossexual, por ser negro. Porque o cara, ele não vai sair dali, né? Ele não vai mudar a cor dele, não vai mudar a opção sexual dele por conta... Né? Exato. O cara tem que sofrer isso, tipo... Todas as empresas. É complicado. Né? E eu quis trazer o debate pra gente falar sobre isso, justamente porque a gente não tem essa dor do preconceito do negro que vem de histórias, das pessoas de outro sexo, etc. Cara, anão sofre preconceito. Anão sofre preconceito. Mulher por ser mulher sofre preconceito. Tem várias coisas. O jovem por ser jovem. O cara da... O velho por ser velho. O velho por ser velho. Eu vejo preconceito eu dou aula em faculdade. Eu vejo preconceito... porque a faculdade que você dá aula é uma bosta. Boa é a outra. Cara, o Brasil tem 500 faculdades diferentes. Particular, pública, federal. Qual é a melhor? Pega o ranking do MEC. Tem algumas avaliações, medidas, etc. Mas, cara, o que o cara pôde pagar, pôde escolher é aquela. Que pediu o meu trabalho e me contratou foi aquela. E daí? Tá tudo certo, tá tudo bem, saca? Mas não, você dá aula na faculdade zoada. É tipo, é o que você falou, é pra zoar porque o cara dá aula não dá. É igual pessoas, por exemplo, que, eu tenho vergonha da palestra, quando a gente começou a fazer alguns meetups e tal, eu tenho vergonha de dar palestra e tal. E eu falo, não, cara, começa, você conhece todo mundo aqui, é mais fácil. Aí o cara começou a destravar, começou a falar, mas o que as pessoas vão achar de mim? Fala, cara, você não tem que pensar o que elas vão achar de você. Pensa no valor do que você tá passando pra elas, no teu conteúdo e tudo mais, e, solta isso pra frente. E aí a pessoa começou a fazer mais meetups, etc. E assim, começa pequeno, mas vai longe. E um dos mais clássicos, que pouca gente fala dos pequenos preconceitos, né? A galera fala dos mais graves, né? Vamos dizer assim, que gera morte, etc. Mas um preconceito idiota que quase todo mundo tem, eu já fez. A rua que você mora é zoado, o bairro que você mora é zoado. Bom é o meu. Bom é o bairro que eu moro, o que vocês moram é zoado. Saca? Não, você mora no mesmo bairro. Não, mas minha rua é 1 metro mais larga. A sua rua é suja, a sua rua é zoada. Cara, isso assim é um bagulho que... essa brincadeira de, o cara mora no Capão, o cara mora na Zona Leste. Você falou Zona Leste? O cara mora em Mauá. Não, você falou Zona Leste, você pode ter um triplex no Anália Franco, que já foi considerado o metro quadrado mais caro de São Paulo. Não interessa, Zona Leste. Você é zoado, foda-se, é um bosta. Eu já passei por alguns preconceitos por conta disso, exatamente por conta disso. Uhum. É automaticamente taxado como muito inferior. Faculdade, eu fiz igual você disse, fiz uma faculdade que é totalmente desconhecida, acho que só quem cursou conhece ela. E todo mundo, cara, já vira a cara, esse negócio aí não dá certo não. Pegando esse gancho, ainda existe, em 2020, em 2050, vamos imaginar que estamos no futuro, ainda existe o preconceito do cara que fez tecnólogo com o cara que fez graduação, bacharel, né, na verdade. Sim. Não, você fez uma faculdade de 2 anos, o outro fez a faculdade de 4 anos, então ele é melhor. Eu tenho colegas, vocês dois são exemplos, vocês não terminaram faculdades, são puta profissionais. Então, é completamente relativo eu falar que tem ou não tem faculdade, qual o curso é melhor. Afinal, a gente até falou em episódio exatamente discutindo essa questão, né, de faculdade. Exato. Não. Exato. Bom, legal, acho que a gente caminhou bastante pro meio aqui. Vocês querem falar mais algum ponto? Podemos avançar? Vamos para as próximas aí. Eu tenho uma pergunta. Acho que tem dois caminhos de resposta, vai. Como cada um consegue melhorar quanto a isso? Que o Vini falou, eu chamava o cara de inútil, e aí o cara veio falar comigo e eu comecei a mudar com ele e provavelmente com outras pessoas. Então você tem essa atenção, vamos dizer assim, que foi chamada. Ou como é que ter essa iniciativa proativa de se melhorar? Falar, cara, eu tô sendo preconceituoso com um negro, com qualquer outra coisa. E como as empresas podem criar ambientes ou políticas, ou sei lá o que, de como melhorar isso para as próprias empresas, para o próprio ambiente da empresa, né? Como é que vocês acham, como é que vocês enxergam isso? Cara, é difícil você responder sobre pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Eu tive o bom senso... Até os gêmeos? Mesmo eles, são bem diferentes. Mais diferentes que qualquer um.
Mas como cada pessoa, eu tive assim, a sensibilidade de entender que eu estava causando mal, né? E a partir daquele momento eu comecei a me policiar até com outras coisas que eu estava fazendo. Depois que o cara falou com você, né? Exato. Então, mas assim, eu tive que ter um gatilho para começar isso. Outras pessoas, um gatilho é a morte de um negro, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos lá com o George Floyd. Né? Cara, aí aquilo foi um estopim para diversas coisas contra a violência policial. Né? Para mim, foi um cara chegando em mim. Para uma nação inteira, precisou a morte de N negros, mas esse negro em específico conseguiu dar um estopim. Né? Não sei o quanto que isso causa, efetivamente. Mas nas pessoas, para que elas mudem, primeiro, elas têm que querer mudar. Elas têm que estar dispostas a querer mudar. Porque não adianta nada. O cara do riso, né? Vamos fazer todo mundo rir. Cara, se ele gosta de fazer piadinha e ele se sente superior de alguma forma fazendo todo mundo rir, ele não vai parar de fazer piadinha com os outros. Nunca. É só em um stand-up, vai ter piada sobre gordo, vai ter piada sobre negro, vai ter piada sobre magrelo, vai ter piada sobre feio. Cara, não tem. Se a pessoa não estiver disposta a querer mudar, é difícil você querer imputar alguma coisa nesse sentido. Né? Quanto às empresas, na minha opinião, existe sempre coisas que podem ser feitas, né? Desde simples tech talks, meetups, explicar o quanto que isso pode machucar a outra pessoa, porque muitas vezes a pessoa está dando risada ali, mas por dentro ela está, né, ela tá sendo machucada. E não existe aquela empatia entre a maioria das pessoas. Então as empresas podem tentar fazer alguma coisa desse tipo, mas é difícil. Se a pessoa não estiver aberta a querer mudar, cara, pode ser Jesus Cristo em pessoa que a pessoa não vai mudar. eu acho que a partir do momento que o cara ele se ligou que ele tá sendo preconceituoso, já consegue mudar as coisas. Sim. O problema é ele saber disso, né? O problema é o cara identificar que ele tá sendo preconceituoso, porque ele... Então, acho que uma das formas boas de se combater isso é você tá lembrando das pessoas, né? Você que não é preconceituoso, ou que mas consegue enxergar isso, seria interessante começar a dar dicas pra galera que né? Se você vê alguma coisa acontecendo aí, um preconceito acontecendo, você, se liga no que você falou. Será que tá certo? Será que não tá? Você prestou atenção no que você falou? Porra, se será fosse que com você... Porra, será que você não tá prejudicando o cara? Será que o cara tá gostando da forma que você tá falando? Pô, é brincadeira, mas... E aí, você pensou nisso? Então acho que o momento de se ligar que está sendo, acho que já é o momento que você já começa a resolver as coisas. O problema é se ligar. Então, acho que para você pode criar alguns gatilhos mentais aí também. De tempos em tempos, você ficar se perguntando se tá tudo certo, se todo mundo que tá ao seu redor tá confortável. Se você costuma pedir feedbacks para as pessoas, né? Tipo, e isso daí? Eu camarada aí, eu zoava o cara o dia inteiro, chamando ele de gordo. E daí depois eu comecei, passava o dia inteiro xingando ele de gordo. Desculpa aí, eu dei risada porque eu sei quem é e eu também fazia isso com esse mesmo camarada e a gente conversou e tá tudo certo já. Gordo. Então, e daí depois de muito tempo eu fui parar e falei, mano, sério, você gosta disso? Tipo, eu tô te ofendendo por conta disso? E daí, cara, foi uma discussão bem longa, não foi tão rápida, não. E só que assim, até você parar pra se perguntar, vai muito tempo e talvez você já feriu muitas pessoas aí num decorrer. Tem um ditado que eu não lembro, eu vou falar igual o Chapolin, né? Um ditado lá que o cara fala. Em boca fechada, eu te direi quem é. Que o cara fala que o cara mais sensato que ele conhece é o alfaiate dele, que toda vez que ele se vê, ele tira a medida dele de novo. Então, se você ficar fazendo isso com você mesmo, se você ficar sempre tirando suas medidas, você mata o seu preconceito, seja ele qual for. Então, se você está sempre repensando nas coisas, é claro que isso é um problema, porque dá trabalho. O seu cérebro ele é programado para aprender uma coisa e fazer aquilo ali, tipo, sem pensar. Ele vira automático e vai embora. Então, você ficar voltando e revisando seus preconceitos é um problema
vai te causar cansaço. Mas isso, como sociedade, cara, é a hora que você tá mudando a sociedade de fato, porque você pegou um indivíduo que você tem controle e você tá mudando ele. Então, se você identificou algo errado ali acontecendo, você consegue mudar. E de fato você consegue mudar. Que é muito diferente de eu tentar mudar o Cássio, mudar o Vini, mudar, tipo, outras pessoas. Então, é a sua maior... A maior... Cara, não sei como dizer isso, mas, tipo... É a hora que você vai ser mais potente pra mudar a sociedade. É aí. É você mudando sua cabeça. É revisando um preconceito e matando ele. Mudando, se você conversando. Se autorrevisar, você já deu um passo gigantesco, né? Eu já dei algumas palestras em que eu sempre coloco para as pessoas: não adianta você querer mudar a outra pessoa se você não se mudar. Então seja você o espelho. Quem sabe os outros não comecem a ver você como um espelho e siga o seu exemplo, né? Sim, é uma coisa que é legal você começar a praticar. Então, por exemplo, se você vê um ato desse, desmoraliza o ato, por exemplo. Já vai ser uma grande vantagem isso, né? Se você só desmoralizar aquele ato de preconceito, você já ganhou alguma coisa, e talvez você já comece a virar espelho para outras coisas. Eu acrescentaria que quando for fazer isso, evitar de chocar, de brigar. Sim. Porque quando você faz isso, você deixa a pessoa na defensiva. Mas de um jeito sutil. Porque se você deixar a pessoa na ofensiva, na defensiva, vai ser difícil o cara te escutar. Agora, se você viu lá, o cara xingou alguém ou agiu com preconceito, aquela mina ali, não sei o que, blá, conversar na calma mesmo, na moral ali, vai lá, conversa com o cara e fala aí, você acha que foi uma atitude certa? Será que não dá pra melhorar? Será que não tem uma outra forma de falar isso sem... Porque se você se colocar no papel da outra pessoa, você vai ver que não é tão legal isso que você falou. Acho que vocês falaram bacana. Só esse ponto aí, né? Chega na moral no cara, fala aí, vai você e seus aliados tudo pra casa do caralho, tá ligado? Vou morrer agora. Não, mas acho que... Pode falar. E quanto à parte da empresa, cara, acho que não precisa de muito. É só lembrar que isso acontece e lembrar de se policiar. Tipo, e aí, vocês estão prestando atenção nisso? Vocês estão se cuidando contra isso? Vocês escolheram algum feedback? Acho que não precisa de muita coisa, não. Somos adultos e se chamar a atenção e perceber que está acontecendo, acho que a gente consegue se resolver com isso. Eu lembrei daquele filme Clique, né, com o Adam Sandler. Né? Muito muito bom filme, né, que fala sobre... Todos os filmes do Adam Sandler são bons. Isso é verdade. É por isso que ele ganha Framboesa de Ouro quase todo ano. Porque ele sofre preconceito. Exato, ele sofre preconceito. Né? Mas é um caso, por exemplo, aquela parte que ele tá na empresa, em que ele vai entrar lá, até muda a linguagem lá da hora da empresa, em que ele vira pro cara e coloca Eles vão falar na empresa, de modo geral, sobre assédio sexual, né? Que é um outro tipo de preconceito que acontece com as mulheres, por exemplo. Então, o assédio sexual ele é colocado ali como uma palestra, né, dentro da empresa, justamente para evitar aquilo. Tudo bem que a gente vê que ao longo do filme, o cara que está na palestra não cumpre aquilo que ele está falando, mas para os outros ele está falando, né? Quem sabe isso não muda de alguma forma. Né? E eu tô assistindo Mr. Robots lá e sem dar spoiler, né? Tem uma parte que ele é contratado lá pela Corp do Mal. Não é spoiler porque o bagulho já é velho, então se você não assistiu... Evil Corp. A Evil Corp. E aí ele começa... É o pior nome de empresa que eu já vi. Cara, ele começa a limpar literalmente a empresa, tirando vários corruptos ali da cadeia, né? Cara, então isso é uma outra coisa legal, em que um cara de baixo começou a olhar pra cima e tentar melhorar de alguma forma ali. Óbvio, ninguém tem essa capacidade, não dá pra chegar assim e falar, apontar a cara no seu gerente e falar, tu é corrupto e por aí vai. Mas, cara, é uma coisa bacana você perceber, até mesmo nas gestões mais altas, e começar literalmente a tratar isso de cima pra baixo também, né? Porque não adianta nada, se eu estou presenciando um preconceito dentro da empresa. E quem está ofendendo a pessoa que está
tá sofrendo, é o meu supervisor, é o meu superior, né, o meu gerente, sei lá, cara, isso tá errado, né? Já é ruim a gente entre colegas, imagine você ter isso vindo da sua gerência, da sua gestão. Exato. Eu acho que, respondendo, né, as perguntas também por último aí, o cada um mudar, eu já tive atenção chamada, uma pessoa já chegou em mim e falou, cara, não fala dessa forma que é zoado, não me sinto bem e tal, e aí eu comecei a olhar pra isso, e fui melhorando, fui mudando, até chegar ao ponto de, cara, entender o contexto. Às vezes, entre nós três, num churrasco, a gente sabe que a gente pode falar sobre qualquer coisa, mas se tem alguma outra pessoa a gente não conhece ou não sabe quem tá no contexto, a gente não pode falar sobre qualquer coisa, porque pra aquela pessoa aquilo pode ser ruim. Por mais que pra gente seja engraçado e entre a gente é um contexto, no outro contexto é diferente. Sim. Tanto que eu tenho um grupo de 2 colegas da pós-graduação do Mackenzie lá de segurança. Aliás, Jefferson e Wesley, queremos vocês aqui no nosso podcast. Cara, os 2 são negros e assim, a gente tem um grupo que se a Polícia Federal ler as mensagens, eu vou preso. De tanto que a gente se zoa. Só que assim, eu tenho um nível de chegar neles, já cheguei neles e falei, cara, vocês ligam, isso ofende, os 2 se zoam, eles se colocam nas mesmas situações, e entre a gente é um tipo de brincadeira. Enquanto eu tenho outros colegas negros que eu não faço as mesmas brincadeiras. Aliás, nem cogito fazer pra não tomar um soco. Literalmente sobre a intimidade, né? Literalmente saber o contexto que você tá, quem são a intimidade, as pessoas que você tá lidando. Então, com eles eu sei que eu posso falar de um jeito, com outros não. Quando você... depende da forma que você fala, né? Por exemplo, você chamar uma pessoa de negra pode ser... Depende da forma que você fala e depende do contexto, pode ser pejorativo. Sim, sim. Tipo, você chamar uma pessoa negra de negra... O Morgan Freeman uma vez falou que ele não quer ser chamado de negra, ele quer ser chamado de preto. Porque negro é algo que intitula como é que ele colocou? A negatividade, né? E preto é algo positivo. Por exemplo, eu tenho uma grana preta, o petróleo é preto, entre outras coisas. Então, preto significa algo positivo, né? Nossa, ele falou em português isso? Eu nem vou opinar porque eu não sou negro. Exato, né? Eu não vou opinar, mas... não tem como falar sobre isso. É uma coisa, por exemplo, né? Teve uma vez que eu não lembro qual entrevista que ele deu, que ele falou que ele, aliás, até perguntar pra ele exatamente sobre a questão do Dia da Consciência Negra, né, porque nos Estados Unidos é uma outra data, aqui no Brasil é no dia 20 de novembro, mas lá é uma outra data, e ele falou, como você vai resumir a história de todo o meu povo em apenas um único dia, né, e nessa mesma entrevista que ele fala, eu não gosto do termo negro, né, legendado, e sim do termo preto, é muito melhor do que o termo negro, né, que lá nos Estados Unidos eles chamam de brown, black, enfim, né? Entendi. Então, aí voltando, né? Então, por exemplo, eu tenho esse grupo de amigos que eu sei que posso falar com eles de qualquer forma e outros não, então é saber o contexto que você tá, como você lidar. Assim como tem contexto que você não pode falar sobre nada, porque é muito mais controlado, ou até a forma de você lidar, né? Eu sei que na sala de aula com meus alunos eu tenho que falar de um jeito, independente de quem sejam os meus alunos, mas eu não vou chegar lá aloprando. Apesar que eu brinco bastante com eles, mas eu tô num contexto mais formal até, e não tão informal, onde eu possa fazer brincadeiras, etc. Tem lugares que a própria brincadeira não faz sentido. Ou alguns temas não fazem sentido. Por exemplo, o Rodrigo chegar aqui, oi gente, eu sou ateu. Não tá no contexto do episódio, não tá no contexto da conversa, não tá no contexto nenhum. Assim como, oi gente, eu sou homossexual. Tipo... quem tem que saber disso é na hora que você precisar usar esse tipo de informação, ou a hora que o Rodrigo for falar sobre religião, é que tem próprias informações que eu acho que não fazem sentido em alguns contextos. Não sei se estou falando besteira, enfim, mas é igual eu discuti com um amigo. Discuti não, a gente debateu sobre essa questão de homossexualismo, né? Porque ele estava falando sobre preconceito na empresa, e eu falei pra ele, cara, e eu não sabia que ele era gay até então, né? E eu falei, dentro da empresa, eu te contratei pra trabalhar, a gente tá aqui trabalhando, faz sentido eu saber que você é ou não homossexual? Aí ele falou, não. Eu falei, então, você concorda que você não precisa chegar aqui falando, oi, gente, eu sou gay? Aí ele falou, concordo, e tá errado, porque tem gente que quer aparecer, porque quer chamar atenção, quer fazer alguma outra escarcéu por causa disso, ou até usar disso pra se vitimizar, porque também tem o outro lado. Nesse sentido, ele tava me falando sobre isso.
E acaba gerando outro problema, né? Mas, enfim. E sobre as empresas que o Rodrigo tava falando, eu acho que o que dá para as empresas fazer são campanhas, cara. É o que você falou. Tá sempre lembrando, né? Campanhas de ambiente seguro, esse tipo de coisa. Para todo mundo. Não adianta criar um ambiente seguro pro negro, ambiente seguro pro branco, ambiente seguro pro amarelo, ambiente seguro pra mulher, ambiente seguro... Cara, é um ambiente seguro para todas as pessoas. Essa história de minorias tem que acabar, cara. Não tem que... Todo mundo sofre de alguma forma. Exatamente. Lógico, eu tenho a minha dor. O Rodrigo tem a dor dele, o Vini tem a dor dele, assim como o nosso amigo negro tem a dor dele e o nosso amigo homossexual tem a dor dele. Lógico, é muito pior. Eu nunca morri, nunca apanhei por falar que eu gosto de .NET ou de C#. Já ameaçaram, mas nunca fizeram nada. Mas é diferente o que o Vini falou. Um bandista já foi considerado bruxo e macumbeiro, não sei o que, na épocas mais antigas e, cara, provocou várias mortes de pessoas. Então, assim, é lógico que são dores diferentes, não tô comparando uma coisa com a outra. Mas é igual pecadinho ou pecadão, né? No nosso caso, que eu acredito em Deus, etc, não tem pecadinho e pecadão, mano. Pecado é pecado e acabou. Não adianta você fez uma vez, fez meia vez, você fez, pronto, tá errado. Então, o pequeno preconceito, ele é um preconceito, ele tá fazendo mal pra uma pessoa. Ou o grande preconceito que tá fazendo mal pra uma raça inteira de pessoas, né? Ou uma cor de pessoas. Raça não, porque todo mundo é igual, né? Mas, ou uma cor de pessoas, ou o cara torce pra aquele time, etc. Então, o ponto tem que ser, teríamos, né, o ambiente ideal, que o Rodrigo começou a comentar, que a sociedade enxergasse isso de uma forma para que todos se dessem bem. Eu tenho a teoria talvez mais simples, eu acho que tinha que ter uma lei única. O bem-estar do próximo é mais importante que o seu. Então todo mundo tinha que cuidar do outro mais do que cuidar de si mesmo. Percebe? Então, cara, você tá sendo muito bem cuidado por alguém, de vários sentidos, e você tá cuidando do outro muito bem, de vários sentidos. Caso alguém reclamasse do seu cuidado, já era. Preso, cadeia, etc. Pronto, acabou, resolvido. Autoritário. Não era os soldados romanos lá, os maiores guerreiros, por ter muito homossexual dentro lá do exército? Que daí ele cuidava do outro, ele cuidava mais do parceiro dele do que dele mesmo. Do que ele. Os gregos romanos eram assim, verdade. Se tornava os caras um exército melhor por conta disso. Quem sabe se a gente fosse assim como sociedade, fosse melhor também, né? Ou tem uma outra solução que ao invés do coronavírus, vinha a grande pedra da obliteração, e aí vai estar tudo resolvido também, né, Vini? Ela já errou, pô. Ela tava prevista dia 29 de abril e errou. Não, toda hora, todo ano vem uma aí, uma hora ela acerta. Uma hora Deus acerta. Elon Musk vai desviar. Quem? Sir Elon Musk vai desviar esses meteoros. Elon Musk, ele entrou pra história aí, mandando pessoas pra Lua, né, pra estação espacial, lá pra Lua não, pra estação espacial. Ninguém vai pra Lua, é impossível chegar na Lua, o homem nunca foi, é tudo mentira. Eu tenho preconceito com terraplanista. Me escuta, porque você não sente a minha dor. Não dá pra chegar na Lua e acabou. Eu não acredito que a Terra é plana, eu acredito que a Terra é oca. Igual sua cabeça. A outra. Igual sua cabeça. Cara, Fala aí o que você fala. Não. Eu ia contar a história de terraplanistas aí, mas é outra situação. É outro preconceito, né? Mas deixa eu te falar, e o cara, deixa eu te falar, eu trabalhei com um cara, terraplanista. Eu também. Terraplanista de verdade. Eu sei quem é o cara. E ele sofria preconceito por conta disso, cara. Sim. Olha, totalmente. Chegamos num exemplo bobo, mas legal ao mesmo tempo, né? Ele era um puta de um técnico, ele mandava muito bem, mano, muito bem, tecnicamente. Esse cara me deu aula. Ele me deu aula no curso técnico. Ele era absurdo, assim, você via com ele, ia conversar tecnicamente, o cara manjava. Mas ele era terraplanista, então qualquer coisa que ele falava, ninguém levava em consideração. Então é maluquice, é um caso meio extremo assim, mas, cara, é o que acontece. Ele era tirado de louco, ele era tirado de idiota, eu já ouvi de outros colegas de falar várias coisas dele, simplesmente por ele acreditar que a Terra é plana. E, cara, foda, eu cheguei até a falar pra ele, falei, mano, foda-se se a Terra é plana, o formato de piroca, o formato de abóbora, não interessa. Foda-se. O que dá pra fazer com isso? Sim. Aí ele até falou, não, mas é por causa de não sei o que, de não sei o que. Aí eu até comecei a entender o porquê ele pensava nisso. E pra mim é irrelevante. Pra mim a Terra tinha que ser em formato de uma bunda, que tá todo mundo se fudendo aqui, mas enfim. Então, mas é um belo exemplo de... É a crença do cara. Sim. É uma crença dele. E ele sofreu por isso.
Isso, ele foi descreditado no que ele era muito bom pela crença de uma outra coisa que não tinha relação com isso. Então as pessoas tomavam ele como idiota e, cara, e ele acabou se prejudicando com isso daí. Bom, acabamos chegando num bom exemplo, né? Bom, acho que foi isso, né? Dá pra ficar falando bastante coisa aqui. Trazer acho que muito exemplo de muita coisa, mas nosso tempo é limitado. Um episódio, um tema legal de se falar. Queria, pra quem tá ouvindo aí, se a gente falou alguma besteira... Legal pra quem não sofre, filho da puta. Acho que pra quem tá ouvindo a gente, se a gente falou alguma besteira, alguma coisa, pedimos desculpas. Estamos nos policiando até pra melhorar a própria comunicação, né? De falar de algumas coisas, de julgar algumas coisas. Então, não nos julgue. A gente tá tentando consertar a cada dia. Eu trouxe esse tema, inclusive, já por ver colegas sofrendo. Colegas, inclusive, que vieram falar comigo depois que saíram da empresa, falar, cara, eu saí por causa disso. Você não fazia, mas outros faziam. Então, eu acabei saindo por causa disso. Enfim, né? Eu acho que é um tema bacana para outras pessoas refletirem, pensarem. E um ponto que o Rodrigo tocou bastante, né? Que eu queria deixar de mensagem final, a mensagem que ele colocou. Foda-se, arruma outra para você falar agora. Mas é um negócio constante. Você tem que estar todo dia ali tirando as suas medidas no alfaiate, né? No exemplo que ele usou. Todo dia ali olhando, cara, eu tô me comunicando errado, eu tô falando de um jeito ofensivo, eu tô sendo estúpido, sei lá. Todo dia, é um processo, não é do dia pra noite que você muda essas coisas, porque cada um tem a idade inteira praticamente, aí o Vini 82 anos, o Rodrigo 40, eu com 30, não, é preconceito, é um fato, você tem 82 anos. Mas assim, esse tempo todo, às vezes com o mesmo conceito sobre alguma coisa. É assim, e aí pra você quebrar isso e mudar e enxergar de uma forma diferente é difícil. Então, não tenham preconceito com quem está mudando também. As pessoas querem mudar e tem pessoas interessadas em mudar e é importante ouvir. Cara, um exemplinho bestinha, mas que dá pra entender bem como você adquire seus preconceitos. FIFA ou Pro Evolution Soccer? Algo do tipo, assim mesmo. É algo do tipo, qual é o melhor refrigerante pra você? A maioria das pessoas falam que é Coca-Cola. Tubaína. E daí você pergunta, tá, como você chegou a isso? Tipo, você experimentou outros sabores? Não, tipo, eu só tomo Coca porque é o melhor. Que tem? Mais ou menos. Não sei qual é o gosto dos outros. Ou qual foi a última vez que você reviu seu, tipo, quando o Coca saiu do nível de primeiro ali na sua lista? Tipo, você constantemente faz uma reavaliação? Ou você aceitou, a primeira vez que você aceitou aquilo, foi pra frente com aquilo e seguiu. E de repente você nunca parou pra pensar que não foi você que escolheu. Assim como um time de futebol, assim como uma religião, assim como qualquer outra coisa. Assim como um preconceito com uma pessoa de outra cor, ou de outra sexualidade, ou de qualquer outra coisa. Então tem preconceito que é, sei lá, hereditário, ou você assimilou ali pela sociedade. E você nunca parou pra pensar que não foi você que criou aquele preconceito que você tem. Você apenas adquiriu ele e saiu multiplicando ele por aí sem perceber. Pra concluir, pra acrescentar isso, eu já ouvi preconceito de estarmos fazendo podcast. De que assim, as pessoas que fazem podcast em tal empresa, elas têm valor. E nós que estamos aqui trabalhando e ninguém enxerga a gente. Já ouvi de alguns colegas de trabalho. Exato. Então, assim, a gente tava fazendo um projeto legal, outras pessoas gostaram, começaram a comentar, incomoda outras pessoas. E, cara, quanto que a gente ganhou até agora fazendo podcast? Milhares, eu só comprei 2 Ferrari nesse período. Eu só ganhei mais ódio de vocês. Fora isso, eu não ganhei R$1. Eu ganhei uma rola. Nossa, você tá ganhando demais, velho. Cadê que eu não ganhei? Bom, beleza. Vini, quer concluir? Acho que a gente falou o que precisava, né? Só, literalmente, queiram mudar, né? Porque a partir do momento que você quer mudar, você pode servir de exemplo para outras pessoas, né? Comece com você mesmo. Não adianta você querer que o outro mude se você também não estiver apto a mudar, a se modificar efetivamente. Show. Então é isso. Esse foi o episódio número 23. Deixa eu acrescentar, cara. Eu tenho algo a acrescentar. Não, já acabou. Fala, demônio. Eu só queria citar um ser aí que está acima da humanidade, que alguém iluminado disse uma vez,
Busquem conhecimento. Boa, muito bem lembrado. Ou seja, se você não gosta de terraplanista, imagina quem acredita no ET Bilu. Bom, então esse foi o episódio número 23 do DevSecOps Podcast. A gente falou sobre preconceitos. Erramos bastante, estamos aqui para aprender e mudar como indivíduos, para que a gente possa transformar a sociedade de alguma forma, ou a empresa que a gente trabalha, o ambiente que a gente está, e assim a gente começa aí, talvez construir uma sociedade melhor para o futuro e etc. E assim, acho que talvez assim, esse seja o caminho, né? Começar a olhar para dentro e ver como que a gente pode mudar. Eu sou Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. Fique em casa.